Olá, sejam muito bem-vindos a esse aulão que eu resolvi dar aqui. Essa é uma aula de ciclicidade feminina. Eu coloquei como tema dessa aula ciclicidade feminina como você nunca viu. Por quê? Porque o que eu vou trazer aqui é uma temática, apesar de ser parte do dia a dia de todas nós mulheres, mas são assuntos que a gente não costuma ouvir por aí. Até nessa questão de conexão com o feminino, cura do feminino, é muito comum a gente enveredar por esse lado da ciclicidade, falando da conexão com a lua, influência dos hormônios, tudo isso já é muito disseminado por aí. Mas o que eu vou trazer aqui nessa aula é um olhar um pouquinho diferenciado. Eu vou um pouquinho além dessa questão da influência dos hormônios, porque sim, nós não somos uma mulher o mês inteiro e nem duas, como algumas pessoas falam assim: ah, eu sou duas, tem a mulher da TPM e a mulher do resto do mês. Não, nós somos quatro, na verdade. A cada 7 dias a gente muda. Mais ou menos a cada 7 dias a gente vai mudando o nosso comportamento, porque a gente vai sendo influenciada tanto pelos hormônios quanto pela lua, e tudo isso, como eu disse, já é muito falado por aí. O que eu vou trazer aqui é um outro olhar. Para fazer um resumo do que eu vou trazer, usando a minha colinha aqui, eu vou falar um pouquinho sobre os marcos na nossa vida, na vida de toda mulher, são as nossas iniciações relacionadas ao sangue, que começa com a menarca, que é a primeira menstruação, depois nós temos a primeira relação sexual e a menopausa, que é efetivamente o fim, né, dessa do sangramento, da nossa relação com o sangue. Eu vou trazer também um pouquinho da explicação do que representa o útero na vida da mulher, o que acontece durante a TPM, psiquicamente falando, o que acontece durante a menstruação, o que essa menstruação representa na nossa vida, psicologicamente falando, né, na nossa psique. O que é a menstruação para a mulher? O que acontece na ovulação? E aí, no fim, eu faço um resuminho dos ciclos, né? Baseado em tudo que eu vou explicar, vocês vão entender que faz todo sentido, todo esse conhecimento de ciclicidade, por que a cada semana nós somos uma e tudo vai fazer sentido. Então, vamos lá. Quero começar aqui, sem mais delongas, falar sobre a menarca. A menarca, a nossa primeira menstruação, ela marca uma nova fase na vida da mulher, né? A gente costuma dizer assim, ah, ficou mocinha, porque sim, a partir daquele momento, teoricamente, a menina, que é uma menina, está pronta para iniciar a vida sexual, para se reproduzir. Então, ela é um divisor de águas na vida de todas nós mulheres. Só que o que acontece? A gente acaba menstruando muito cedo. A vida hoje, né, é um pouquinho diferente lá de trás. Antigamente, nas sociedades mais antigas, né, a menina menstruava significa que ela já estava pronta para casar. Então, ela era meio que já começava ali uma preparação de preparar um casamento, aquela coisa que tinha antigamente, né, de arrumar um bom marido, que esse era o objetivo da vida de toda mulher. Então, a família ficava lá, às vezes já nascia uma menina, já começava a preocupação de com quem ela ia casar, e menstruou, estava na hora dela iniciar esse processo. A sociedade foi mudando e hoje em dia, obviamente, a gente casa muito mais tarde. Então, eu, por exemplo, menstruei com 11 anos. Óbvio que eu não estava pronta para casar e acredito que em nenhum momento da história a menina estava pronta para isso. Mas era a cultura de antigamente, porque realmente esse é o marco divisor de águas na vida da mulher. A menstruação, quando ela começa, ela é uma fase importante no processo de individuação psíquico, né? Eu sempre falo aqui que a cura do feminino, ela vem porque ela é necessária porque na maioria de nós a gente não conseguiu fazer esse processo de individuação, que é o processo de separação da nossa mente com a mente da nossa mãe. Quando a gente nasce, a gente está muito ligada à mente da mamãe. Então, a gente, psicologicamente falando, a gente vê o mundo através da nossa mãe. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, se preparando para fazer essa separação, o corte desse laço psíquico, né? Lógico, nossa mãe vai ser para sempre a nossa mãe, mas a gente
teoricamente, a gente teria que desenvolver a habilidade de ver o mundo com os nossos próprios olhos, de ver o mundo através do nosso filtro, e não mais do filtro da mamãe. O que acontece é que a maioria das mulheres da sociedade hoje não conseguem fazer esse processo. Mas, teoricamente, a partir da menstruação deveria ser a menstruação é o momento de iniciar essa separação. Tanto que eu sempre falo, quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu gosto muito dos contos de fadas. Nos contos de fadas é sempre assim, né? A menina começa a jornada justamente mais ou menos na época da adolescência, início da adolescência, quando elas estão menstruando. Então, os contos de fadas, que são mais antigos que a escrita, por exemplo, eles surgiram inicialmente justamente como uma forma de preparar a menina para a vida, para esse processo de individuação. E é por isso que nos contos de fadas elas não têm mãe. Porque o processo de individuação, que é o processo de amadurecimento psíquico e preparação para a vida adulta, ele precisa acontecer separado da mãe. É por isso que nenhuma das princesas, das meninas, né, dos contos de fadas, os clássicos, nenhuma delas tem mãe. Branca de Neve, a mãe está morta, a Bela Adormecida, a gente também não tem mãe, Cinderela. Então, aí entra quem? A figura da madrasta. A madrasta ou a bruxa é aquela que representa o quê? O lado sombra da mamãe, que é o que a menina começa a perceber a partir do momento em que ela inicia essa separação da mãe. Então, a menstruação, a primeira menstruação, a menarca, ela representa o início do processo de individuação, quando a menina começa a se preparar para se desligar da mamãe. Curiosamente, quando a gente vai prestar atenção nas relações, quem é mãe de menina que pode até fazer essa relação, ou se você não é mãe de menina, você conhece mães de meninas, é um momento em que normalmente as meninas começam a entrar em conflito com a mãe mesmo. Tanto que a maioria das mulheres, mães de meninas, falam: nossa, o período da adolescência é um período muito difícil, é um período complicado. As meninas parecem que estão revoltadas com a mãe, começam a acontecer os conflitos. É justamente porque ela está iniciando esse processo de individuação. E para concluir esse processo, ela precisa se separar da mãe. Só que às vezes a menina tem muita dificuldade de separar da mamãe, né, psicologicamente falando, então ela precisa se esforçar para enxergar uma sombra na mãe, para justificar essa separação, porque ela se sente um pouco culpada de ter que se separar da mamãe. É mais ou menos isso que acontece. Então, uma outra função, aliás, a grande função da menstruação, que eu vou explicar melhor lá na frente, mas já adiantando aqui, é ensinar a gente a lidar com o ciclo vida, morte e vida. Vida, morte e vida, porque é isso que acontece mensalmente com a gente durante o período menstrual, durante o nosso ciclo da vida. E esse processo se inicia com a menarca. Então, a menarca, ela divide a menina entre criança e futura mulher, ou jovem mulher, porque biologicamente ela meio que já é uma mulher, porque ela vai iniciar esse processo. O segundo marco que vai acontecer na nossa vida é a primeira relação sexual, que vai acontecer, né, depois da menarca, porque se a menina começar a vida sexual antes disso é abuso. Então, a relação sexual, ela lembra, se a menarca ela começa a fazer esse desligamento, a relação sexual ela é como se fosse um corte nesse vínculo com a mamãe. Porque a partir desse momento, ela está concretizando que agora ela é uma mulher. E como uma mulher, teoricamente, ela não vive mais dentro do ciclo da mamãe, dentro da esfera da mamãe. Então, ela está pronta para ser, teoricamente, para viver a vida dela como uma adulta, como uma mulher. É claro que no dia a dia, gente, o som tá baixo, gente. É claro que no dia a dia a vida moderna vai mudando, né? E não necessariamente, mas dá uma pausa aqui. O som ficou baixo, mas está ruim de ouvir? Não está ouvindo bem. Espera aí, gente. Deixa eu ver se a configuração aqui.
Eu vou mudar o microfone, ver se fica melhor. Continua baixo? Eu mudei o microfone. Vocês estão me ouvindo agora? Melhorou? Ah, beleza. Depois eu vejo o que aconteceu. Tá, beleza. Então vamos seguir. Então, a primeira, se na menstruação a menina começa a se preparar, é como se fosse uma pré-separação, é quando ela começa a se preparar para fazer essa individuação. A partir do momento em que ela tem a primeira relação sexual, é como se fosse a finalização dessa separação da mãe. Isso é como deve acontecer. Acontece que a maioria de nós, e eu me incluo nessa, apesar de concluir, tem a menarca, tem a primeira relação sexual, não consegue psiquicamente fazer totalmente essa separação da mãe. E esse é um dos problemas que vai gerar lá o feminino ferido lá na frente. Porque o feminino ferido ele vem de várias formas e nem cabe aqui, né, eu nem teria como trazer cada uma das causas da ferida no feminino, mas um dos problemas acontece justamente aí, quando a gente não consegue fazer essa individuação. E nem sempre é uma questão só nossa, muitas vezes essa questão vem da mãe também, porque quando a individuação, eu sempre gosto de fazer esse movimento, né? A individuação, a menina faz isso. O que acontece é que muitas mães não estão preparadas para essa separação com a filha, então a filha faz isso, ela vem junto. A filha faz o movimento, ela vem. Ou então ela puxa. A filha vai, ela puxa. A filha vai e ela puxa de volta, porque ela não sabe lidar com o fato da filha sair da esfera dela. Então, isso é extremamente comum. Aí é onde começam a ter os emaranhados até em outras esferas, inclusive sistêmicos. Então, só para não complicar aqui, não misturar os assuntos, né, que é difícil, tudo tem conexão, a primeira relação significaria, simboliza isso. Ela sai da esfera da mãe e ela está pronta para viver a vida dela. E, por fim, vem o último marco na nossa vida, que é a menopausa. E a menopausa, ela é um fato que acontece na nossa vida que é muito complicado de lidar. Até pela linha, se a gente for olhar na linha do tempo, a nossa vida mudou e talvez a nossa geração, pelo menos de nós aqui que estamos ao vivo, e provavelmente de quem vai ver gravado também, é uma geração que está tendo que lidar de forma diferente com a menopausa. Por quê? Antigamente a expectativa de vida era muito menor. Então, a menopausa simbolizava o fim da vida. A mulher entrava na menopausa, e é mais ou menos isso que está no inconsciente coletivo. A mulher entra no fim na menopausa, simboliza que ela está no fim da vida, ela não tem mais função, porque, né, se nós fomos feitos para procriar, para gerar vida, então se ela não menstrua, ela não é mais fértil, então ela perde a fertilidade. Muitas vezes ela vai perder o apetite sexual, e isso vai reverberar, às vezes, no casamento, nos relacionamentos amorosos. Ela perde o vigor físico, ela começa a se sentir inútil, ela psicologicamente falando, ela começa a se sentir. Tem que lidar com o espelho, né? Porque surgem rugas, o corpo já não é mais o mesmo. A vida dela não é mais o mesmo, ela já não é mais tão produtiva. Então, vem muito uma sensação de fim de vida. E é o que aliado ao feminino ferido, faz com que ela tenha essas mulheres, e as mulheres da nossa geração vivem um pouco desse conflito, porque ao mesmo tempo que a expectativa de vida aumentou, então não, a gente chegar na menopausa não significa que a gente está pronta para morrer, mas ao mesmo tempo, biologicamente e no inconsciente coletivo, ou seja, psiquicamente, a gente tem esse conflito de, poxa, talvez eu não seja mais tão útil, mas ao mesmo tempo eu não estou pronta para morrer, eu ainda sou muito jovem, né? Antigamente a mulher chegava aos 40 anos já preparada para se aposentar, para acabar, né? Para esperar a morte chegar. Antigamente, não sei nem quanto o número exato, mas relativamente há pouco tempo atrás. 40 anos era tipo, tá velho. Hoje em dia a gente chega aos 40 anos, eu tô com 40 anos e me sinto uma menina. Às vezes outro dia eu me peguei conversando com umas amigas, eu chamo minhas amigas para meninas. E, na verdade, do grupo eu sou a mais nova, eu ainda me sinto muito jovem.
Então, a gente fica com esse conflito, principalmente a nossa geração, porque a gente está entrando na menopausa, mas a gente não está preparada, né, não está perto de morrer, vamos dizer assim, né? Como as mulheres das gerações anteriores tinham muito essa sensação. Eu tenho uma lembrança muito forte da minha mãe falando que sofrendo por chegar aos 40 anos. Então, na minha cabeça de criança, 40 anos era um marco que, poxa, chegou nos 40 anos, está velho. Então, a minha mãe teve muito essa sensação. E aí, de repente, eu chego aos 40 anos e falo, cara, ainda tem tanta coisa para fazer. Eu mudei de carreira fiz a transição de carreira com 37 anos, 38 anos, 37 para 38 anos, eu iniciei um movimento de mudança de carreira. Hoje em dia tem mães né? Mulheres sendo mães aos 40 anos, então tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa que a gente ainda pode fazer. Se você pensar que a expectativa de vida está por volta dos 80, a gente ainda tem metade da nossa vida pela frente. Então, essa sensação ela é muito comum no inconsciente coletivo, mas como a gente está vivendo numa época um pouquinho diferente, então para a gente dá esse conflito psíquico de que, caraca, estou chegando eu estou falando 40 anos porque é mais ou menos o momento em que as mulheres começam a entrar nesse processo de menopausa. Então, vem esse conflito psicológico de caramba, estou chegando na menopausa, mas e aí? A coisa não acabou. E eu vou mostrar aqui para vocês que não acabou. Quando eu explicar um pouquinho da função da menstruação, eu vou voltar um pouquinho na menopausa para concluir essa ideia. Deixa eu ler aqui que vocês estão escrevendo um monte de coisa e eu não consegui acompanhar. Carol, você está mais linda nos 40. Olha, eu vou te dizer que eu me sinto muito melhor hoje aos 40 do que eu era aos 30, tá? Carinha de menino. Toda mulher deveria nascer com 40 anos, sim. Como é que se fala? Fugiu a palavra. Ai, fugiu a palavra que as pessoas usam. As pessoas falam isso, mas é comum mesmo. Acho que aos 40 anos, para mim, eu não tenho problema de falar a minha idade, porque eu estou com 40 anos, vou fazer 41 daqui a pouco, mas eu me sinto muito bem, eu estou na melhor fase da minha vida, eu me sinto madura, então não tenho problema nenhum em ter 40 anos, mas para algumas mulheres isso é um problema, infelizmente. Tenho uma amiga com conflito do jeito que você falou da menopausa. Até querer se matar está falando, porque se sente inútil. É isso. Tem a ver com o inconsciente coletivo, com a sensação de que eu não sou mais útil para o mundo, porque, né, a mulher veio ao mundo para gerar vida, eu só não posso mais gerar vida, qual é a minha função aqui nesse planeta? Só que não é bem assim. Depois eu vou voltar um pouquinho na menopausa, eu preciso avançar. Então, para chegar na função da menstruação, eu queria falar um pouquinho do útero. O nosso útero, ele é um verdadeiro portal energético. Ele é um portal de materialização, ele é um verdadeiro catalisador da energia, de energias, né? Então, tudo aquilo que a gente vive, experiencia, né, que traz sensações, emoções, sentimentos, sejam positivos ou negativos, o nosso útero é como se ele fizesse assim, puxou, ele é um catalisador, ele puxa. Qual é a função, uma das funções dele, função energética dele? É puxar aquilo ali, transmutar e liberar. É por isso que muitas das doenças de útero, como endometriose, muitas não, acho que todas, né? Endometriose, mioma, cistos, ovário policístico, todas essas doenças têm alguma relação com o feminino ferido. Não é a minha área de especialidade, tem até aqui uma colega que é especialista nesse assunto. Desculpa se eu estiver falando alguma besteira, mas dentro do que eu entendo, do que eu estudei, essas doenças são todas formadas ou desenvolvidas, tem a questão da psicossomática, né? Que elas são. A gente acaba desenvolvendo essas doenças por questões emocionais. Questões emocionais essas que foram absorvidas pelo nosso útero, porque ele é um grande portal. E ele também é considerado um portal de conexão com o universo, com o divino. Afinal de contas, é através dele que a gente gera uma vida. Tá tudo coerente, significou. Beleza, Ângelo. Então, por ele ser esse portal,
ele acaba fazendo, portanto, ele é um portal que é através dele que a gente gera uma vida. E eu não sei se todos aqui já sabem, provavelmente não, mas é bom explicar. Nós temos dois úteros, na verdade, né? Nós temos o útero físico, que fica no nosso corpo físico, que esse todo mundo sabe, mas nós temos uma espécie de útero espiritual, que fica aqui acima da nossa cabeça, mais ou menos, num chakra aqui acima da nossa cabeça. Por quê? Antes da gente entrar nessa vida, né, diretamente no útero da nossa mamãe, a gente permanece durante 3 meses nesse útero espiritual. É a chamada gravidez espiritual. E essa informação é importante para o que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, na verdade, a gente não vem ao mundo em 9 meses de gestação. Nós temos 12 meses de gestação, porque são 3 meses no útero espiritual da nossa mamãe, até a gente ingressar, nosso espírito ingressar, né, nesse planeta fisicamente no útero físico. E a gente ainda tem o útero do nosso corpo etérico, que é é um primeiro corpo ao redor do nosso corpo físico, que é uma cópia, uma réplica do nosso corpo físico. Mas, por enquanto, fica com essa informação do útero espiritual e o útero físico. Então, o útero ele é muito importante porque ele tem essa função de catalisar, de armazenar as emoções. E o objetivo dele seria, além de gerar vida, filtrar essa energia e reciclar. Por que essa informação do útero espiritual é importante? Porque antes do período menstrual, a gente passa por um período chamado pré-menstrual, que é a famosa TPM. O que vem a ser a TPM? A TPM é um conjunto de sintomas. Nós temos sintomas físicos, sintomas emocionais, psicológicos relacionados ao período menstrual. Algumas mulheres sofrem mais com a TPM, outras mulheres dizem, eu não tenho TPM, tem mulher que fala, eu sinto uma coisinha ou outra. Os sintomas não são iguais para todas as mulheres e nem poderia ser. Vocês vão entender por quê. A TPM, pela medicina, inclusive, ela é considerada uma doença. É uma doença psicossomática, por que será? Mas a TPM, ela é considerada um termômetro das feridas do feminino. Então, quanto mais ferido é o seu feminino, maior a chance de você ter sintomas, perceber sintomas da TPM. Porque alguns sintomas, às vezes, a gente tem e nem percebe, não tem noção que é da TPM, mas aqueles sintomas clássicos, como dores, enxaqueca, irritação, são os sintomas mais comuns que as mulheres relatam. Aí tem mulher que diz assim, eu não tenho TPM. Talvez ela tenha, mas ela não tenha esses sintomas mais clássicos. Mas, Carol, se eu não tenho sintoma, ou se eu não percebo, não sinto que eu estou na TPM, então eu não tenho feminino ferido? Não é bem assim. Significa que talvez o seu feminino esteja ferido num outro nível. O que eu quis dizer é que quanto mais ferido, maior a chance de você ter esses sintomas, esse desconforto maior relacionado à TPM. Então, lembra que eu falei que na menarca a menina inicia o período de amadurecimento dela? Todos os meses, a menstruação ela vem como forma de como se fosse a cada mês a gente vivesse uma fase, né? É literalmente um ciclo de amadurecimento. A gente vai crescendo, evoluindo, amadurecendo a cada menstruação. Porque a menstruação ela vem nos ensinar a lidar com esse ciclo: vida, morte, vida, vida, morte, vida. Deixa eu ler aqui que tem um chat. Eu tenho TPM e o namorado diz que eu sou bipolar. Ele diz que eu fico 3 semanas de boa e na última semana, para fechar a quarta semana, eu viro algo terrível, mês a mês. Mas é isso, só que isso não significa que você seja bipolar. Isso só significa que você é uma mulher. E como mulher, você tem influências. E você vai entender aqui o porquê que você passa por tudo isso. Eu já vou chegar lá. Eu tenho tudo ao mesmo tempo. E agora, aos 46, beirando a menor, tem antes e depois. Os sintomas se espalharam pelo mês, mas lido bem já. Aprendi a lidar com eles. É isso. Tem a ver com a maturidade. O que significa a TPM?
A TPM significa que o seu corpo não está sabendo lidar com o luto. O que é o luto? A menstruação, eu vou ter que misturar os dois assuntos aqui. A menstruação, ela é um período em que a gente vive o luto por não ter gerado um filho, primeiro ponto. O nosso corpo físico, ele vive esse luto. Mesmo que na nossa consciência, no nosso racional, você não queira ser mãe, você não queira engravidar, o seu corpo foi preparado para isso, ele foi criado para isso, biologicamente falando. Então, o seu corpo vive uma espécie de luto por não ter gerado vida. E a TPM sabe bem como esse luto, por quê? Você não tem a gestação espiritual, se já não aconteceu a gestação espiritual, a TPM já sabe de antemão, ela tem o spoiler, ela já sabe de antemão que aquela vida não foi gerada. Então vem um luto. Deixa eu ler aqui. Ah, tá, beleza. Então, o nosso corpo espiritual, o nosso útero espiritual já sabe que não vai gerar aquela vida. Então, vem o luto do corpo físico. Mas não é só o luto do corpo físico, a gente tem o luto também psicológico, porque gerar não é só gerar vida, não é só fazer bebê. Nós geramos, fazemos planos, nós temos projetos, coisas que a gente quer desenvolver na nossa vida e que de repente você se planejou naquele mês e você não conseguiu. Então vem o luto pelo projeto que não foi gerado, seja ele um bebê ou alguma coisa que você queria realizar na sua vida. Inclusive, quando a gente fala de ovulação, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, porque tem também as diferenças, a gente ovula um mês no lado direito, um mês do lado esquerdo, então também reflete nisso aí. Então, nós temos o luto da alma, que é por aqueles projetos que a gente não realizou, e temos o luto do corpo físico, porque não gerou um bebê. Então, esse processo de luto gera, às vezes, melancolia, que é o que faz a mulher, às vezes, ficar mais quietinha. Ah, não tenho vontade de falar. Tem mulher que diz assim, ah, quando eu estou na TPM eu não quero falar com ninguém. Porque ela já está sentindo, está reverberando nela aquela sensação de luto. E a TPM, ela vem também, às vezes, em sintomas mais fortes, como raiva, que nem a colega falou aí, ah, porque meu namorado diz que eu sou bipolar. Às vezes isso gera raiva, às vezes isso gera impaciência. Vários desconfortos também acabam vindo porque você não está sabendo, o seu inconsciente não está sabendo lidar com algumas questões da sua vida. E aí eu já vou começar a explicar o que que é a menstruação. A menstruação, ela vem com dois propósitos, na verdade, três. A menstruação, ela é quando... Lembra que eu falei que o útero, ele é um catalisador das emoções, ele puxa aquelas emoções, ele mistura lá, recicla, transmuta e libera? Essa liberação ele vai fazer através da menstruação. Então, quando ele libera através da menstruação, ele está liberando três coisas, três conteúdos profundos emocionais. O primeiro conteúdo que ele libera são as dores ancestrais. Como assim? Existe uma coisa chamada memória genética. Tem a epigenética, que a ciência já estuda, mas eu gosto de chamar de memória genética. A gente tem essa memória genética, que é como se fosse uma memória corporal, e a gente absorve algumas questões, alguns conteúdos da nossa ancestralidade, que vai passando de geração em geração. Então, assim, além de ter a questão da epigenética, que é passado através de DNA mesmo, essa memória genética, nós temos a questão de todas nós já estivemos dentro do útero da nossa avó. Por quê? Quando a mamãe estava no útero da vovó, ela já estava com os óvulos dela formados. E esses óvulos, no futuro, né, tempos depois, vieram a fazer parte, né, formação da nossa vida. Então, através dos óvulos da mamãe, a gente já esteve no útero da nossa avó. Então, dessa forma, a gente absorveu questões da vovó, a gente absorve questões da mamãe. Só que a mamãe já tinha absorvido da vovó e da bisa, e assim sucessivamente, né? Vovó tem questões da bisavó, da tataravó, e por aí vai. É infinito para trás.
Então, você imagina quanto conteúdo ancestral tem lá atrás. A diferença é que, com a mudança no estilo de vida, a gente foi perdendo a capacidade de lidar com esses conteúdos. O que acontecia no passado? As mulheres, quando menstruavam, tinha muito essa coisa de que a menstruação era impura, que a mulher estava naqueles dias, essa expressão, tá naqueles dias, como se ela fosse quase que tem muita coisa da vovozinha que fala assim: ah, você não pode isso, não pode aquilo, você tem que ficar quietinha. Por quê? Elas eram sábias, elas sabiam que o período menstrual é um período de recolhimento, é um período de desacelerar, é um período de você ficar quietinha no seu canto, fazer o mínimo possível, se acolher, se recolher para lidar com as emoções. Que emoções são essas? Conteúdo ancestral, e aí vem conteúdos do mês, dos últimos 30 dias, e temos também o conteúdo da realidade como um todo da sua vida, né? De como está a sua vida nesse momento. As mulheres de antigamente faziam esse movimento de se recolher um pouco. Os homens tinham esse entendimento, até por essa questão de ter um certo nojo, que é impuro, então vamos deixar a mulher meio que separada, né? Então, de certa forma, elas conseguiam fazer esse movimento de se recolher. Para que a gente deveria se recolher? Para lidar com todo esse conteúdo emocional. É um período de você olhar para você, de você ficar pensando, fazendo como é que chama? Um resumo, né? Um balanço do que você passou no último mês, porque são esses três conteúdos, que questões, dores ancestrais, um balanço dos últimos 30 dias, de tudo que você viveu nos últimos 30 dias, e um balanço geral de como está a sua vida nesse momento. Então, as mulheres de antigamente, elas conseguiam fazer isso de forma inconsciente, elas faziam isso, né? O que acontece com a mulher de hoje? A gente não, a gente trabalha fora, coisa que as mulheres antigamente não faziam. A gente é ensinada que a gente precisa trabalhar e viver como um homem. A gente precisa ser como um homem para poder competir nesse mundo que tem hoje aí, em vários setores da vida. A gente acumulou um monte de função, porque se antigamente as nossas ancestrais só precisavam cuidar da família, né, da casa, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que ter uma carreira, a gente ainda tem que ser uma mulher impecável, são dezenas de cobranças para a gente já tem que ser linda, maravilhosa, já acordar linda, maravilhosa. Então, as cobranças da gente em cima da mulher moderna são imensas, a gente não tem período de descanso, porque a gente não sabe descansar, porque descansar gera culpa, porque se eu olhar para mim é egoísta, eu sou egoísta, eu não posso ser egoísta, eu não posso me priorizar, todo mundo tem que vir na minha frente, né? Somos todas heroínas salvadoras, então a gente não pode olhar para a gente mesmo, então a gente acaba não respeitando o nosso momento, que é um momento tanto na pré-menstrual, quanto o momento da menstruação, que é esse momento de se recolher, repensar, fazer uma análise e liberar, porque a gente está liberando todo esse conteúdo através da menstruação. Então, a mulher não para, a mulher não deixa de ir na academia, por exemplo. Não, eu estou menstruada, dane-se, eu vou na academia. Ou pior, elas começam a não menstruar. Tomam um monte de remédio, emenda uma cartela de anticoncepcional atrás da outra para não menstruar. E aí o que acontece? Quando a gente e eu me incluo porque eu não menstruo, eu estou nesse processo de voltar a menstruar depois que eu comecei a ter acesso a todo esse conteúdo. Por causa da endometriose, minha médica me orientou a tomar uma medicação para evitar a menstruação. E isso tem me incomodado muito, não menstruar. Porque quando eu não menstruo, eu não tenho a possibilidade de fazer tudo isso que eu estou falando, de resgatar, de analisar, de sentir, de me recolher, do meu útero fazer toda essa reciclagem do conteúdo emocional e liberar. Eu perco essa oportunidade. Quem toma anticoncepcional perde essa oportunidade do mesmo jeito, porque aquele sangue que é liberado é um sangue falso, é um sangue que não é o sangue genuíno daquele conteúdo emocional. Então, as mulheres de hoje não estão sabendo liberar esse conteúdo. Seja porque não menstruam, porque menstruam de forma artificial, com anticoncepcional, ou porque menstruam, mas dessa forma.
não diminui o ritmo, não deixa de fazer nada, tá indo, quer ter uma vida linear o mês inteiro, independente do estado emocional e biológico que ela esteja. Então, tudo isso vai ferindo cada vez mais o feminino dela, cada vez que ela perde a oportunidade de liberar esse conteúdo de forma até consciente através da menstruação, ela está deixando esse conteúdo todo incluído, né, dentro dela. Isso vai gerando toda uma pressão. E o que que isso é liberado? O que que isso faz? Na TPM. Aí explode enxaqueca, dores, raiva, todos os desconfortos que vocês possam imaginar, que cada mulher tem um desconforto diferente, tudo isso acaba sendo representado através, né, colocado para fora através da menstruação. É como, vou dar uma coisa aqui. Como desenhista, eu sou uma ótima terapeuta, então vocês me perdoem, eu vou fazer um negócio aqui. Imaginem um vulcão. O vulcão. O vulcão é o nosso útero. Dentro do útero, ele tem a lava. A lava é a menstruação, que vem do profundo do útero e é liberada aqui. Só que dentro do vulcão, para essa lava sair, tem que ter uma pressão, né? Tem que ter uma pressão aqui dentro para essa lava sair. Essa pressão, ela vai acontecer normalmente quando, na verdade, a lava pode sair de qualquer jeito, não sei se no vulcão, mas na menstruação. Só que a mulher, normalmente, a mulher moderna está fazendo o quê? Ela está resistindo, ela não quer liberar o conteúdo, ela não quer paralisar a vida dela, ela precisa ter o mesmo ritmo que o homem, ela não se respeita, ela não sabe impor limites, ela está toda trabalhada na craca do feminino dela. Então, o que que acontece? Ela fica pressionando para esse conteúdo não sair. Só que a menstruação precisa sair, a menstruação precisa sair. O corpo, o útero, ele vai contraindo, porque você resiste para colocar e o útero quer expandir para a menstruação sair. Você quer contrair e aí nessa pressão você tem cólica, vão gerar as doenças, as psicossomáticas lá, né, que eu falei, os cistos, o ovário policísticos, miomas, endometriose no seu grau mais profundo. Vem os sintomas, porque aí dá toda essa pressão, isso aqui, ó, explode. Essa explosão é a TPM. Tá fazendo sentido para vocês ou eu tô falando muita doideira? Toda essa resistência, né? Fica aí, abafa, joga para debaixo do tapete. Não quero sentir, né? Essa coisa de não quero sentir, não quero sofrer, não quero olhar para o que está acontecendo na minha vida. E aí o útero fala: a gente precisa liberar isso, isso precisa ir embora, isso aí tem que ir embora, isso aí tem que ir embora. Aí pá, explode na TPM. Carol, não gosto de menstruar por todo o processo que passo antes de menstruar, já que sou bipolar, segundo o namorado, e fico quieta por isso. Então, meu amor, não significa que você seja bipolar. Isso é só o seu processo. Por que que tudo isso acontece? É exatamente o que eu estou explicando. Você não quer olhar. Você quer colocar para debaixo do tapete. E aí você não quer respeitar. Você tem necessidade de ficar quieta. Beleza, essa necessidade de ficar quieta e de se recolher, ela é inata da mulher durante o período pré-menstrual e menstrual. Só que a vida moderna nos diz, está no inconsciente coletivo, de que a gente não tem que parar. A gente não pode paralisar, a gente não pode descansar, a gente não pode fazer um monte de coisa segundo a sociedade moderna. Então, esse não pode, que time is money, trabalha enquanto eles dormem, você tem que produzir, você tem que ser produtiva. Não dá. Nós, mulheres, não fomos feitas para sermos lineares. Nós somos mulheres cíclicas. A cada semana a gente está num movimento diferente. A gente tem influência dos hormônios, a gente tem influência da lua, a gente tem influência de todo esse processo que eu estou explicando aqui. A menstruação, ela é o processo de liberação de todo esse conteúdo emocional, psíquico, denso, inclusive, que a gente guarda que o nosso útero absorve. Está entendendo que eu estou juntando tudo que eu expliquei separadamente aqui? Então, vem o útero, vai absorvendo tudo que você está vivendo no dia a dia,
vem absorvendo, vai juntando, vai juntando. Qual é o ideal? Ele junta, ele armazena aquilo ali, ele faz ali uma reciclagem, uma transmutação e libera na menstruação. Aí a gente não quer menstruar, aí a gente menstrua e fica com raiva de estar menstruando, aí a gente quer parar de menstruar, ou então a gente menstrua e a gente não quer paralisar a vida, a gente quer continuar sendo produtiva igualzinho a gente é o mês inteiro, porque os homens são assim, os homens são bem-sucedidos, o mundo é dos homens, a gente precisa ser igual aos homens. Só que a gente nunca vai conseguir ser igual aos homens, porque nós não somos iguais aos homens. Nosso corpo é diferente, nosso cérebro é diferente, tudo em nós é diferente. Nós fomos feitos para sermos cíclicas. E a gente tem uma grande função no mundo. E aí, todo esse conteúdo, a gente vai nessa briga psicológica, né? Resistindo toda essa resistência, o que vai gerar essa pressão, essa contração do útero, que vai gerar cólica, vai gerar toda essa pressão que vai explodir com os sintomas da TPM. Então, qual é a lição aqui? Carol, o que que eu posso fazer com tudo isso? Agora que vocês sabem tudo isso, o que vocês podem fazer é quando seu namorado disser assim, ah, você é bipolar, você vai dizer assim, eu não sou bipolar, eu sou normal. Esse é um processo meu e toda mulher passa por isso, só que eu não vou mais resistir. A partir de agora eu vou me respeitar. Você sabe que você está no seu período pré-menstrual, você tem necessidade de se recolher? Beleza, se recolha. Se você não quer estar por aí, né, com muitos amigos, tá tudo bem. Se você está menstruado e você não quer ir para academia, não quer se exercitar ou não quer fazer qualquer outra atividade que não te deixe confortável, perfeito. Esse é o momento de você olhar para você. Esse é o momento de você se priorizar. E isso não é egoísmo, isso é sabedoria. As nossas ancestrais já faziam isso. A diferença é que, com o tempo, isso foi se perdendo. E aí, a mulher que quer ficar mais quieta, ela é taxada de maluca, ela é bipolar, ela é preguiçosa. Quantas mulheres não são taxadas de preguiçosa? Menstruação não é doença. Continua, tem que ter a vida normal. É claro que, assim, dependendo do tipo de trabalho que você tem, você não é permitido, você não vai, você está na CLT, você não vai virar para o seu chefe e falar assim: olha, chefe, essa semana eu vou produzir menos porque eu estou menstruada. Ele vai olhar para sua cara e vai dizer assim: só lamento, você precisa fazer o seu trabalho. É claro que na vida de hoje tem coisas que você não pode deixar de fazer, mas você pode sim diminuir o ritmo. Você pode sim, se no trabalho você não é permitido, dependendo do trabalho que você tem, diminuir o ritmo, você pode diminuir o ritmo em casa. Você não vai fazer aquele faxinão no dia que você está menstruada. Você não vai fazer, como eu falei, o exemplo da academia, você não vai para a academia malhar pesado nesse período. Você tem como diminuir o ritmo em outros momentos. Você tem como criar outros momentos dentro da sua vida pessoal, se não dá para fazer isso na vida profissional. Agora, é claro que se você puder conciliar tudo, diminuir o ritmo de tudo, maravilhoso. É uma realidade hormonal que reflete os comportamentos emocionais em tudo na vida. Exatamente. Exatamente. E é isso, os homens são lineares, porque eles não têm essa influência dos hormônios que a gente tem. Eles não passam por esses processos que a gente tem. É por isso aí, voltando na questão lá que eu falei da menopausa, é por isso que as mulheres chegam nessa fase da vida, elas passam por esse conflito que eles não passaram. Qual é a diferença de lidar de uma forma melhor com a menopausa ou lidar da pior forma possível, como a sua amiga que pensa até em morrer? É você entender que durante a sua vida a menstruação ela vem com esse objetivo, lidar com ciclo vida, morte, vida. O que que é essa morte aqui? Eu até anotei para não me perder. O que que é essa morte? A morte é encerramento de ciclos. É você entender que aquela amizade, de repente, que era tão legal, por algum motivo vocês se afastaram e foram embora e tá tudo bem, porque até as amizades às vezes são ciclos, né? Tem época em que a gente não consegue, sei lá, as pessoas vão mudando, às vezes não é nem que a gente muda, mas a vida vai levando cada um para um lugar e aquela amizade que era tão próxima, de repente, se desconectou. É aceitar o fim de amizades, é aceitar o fim de relacionamentos, porque sim, relacionamentos acabam, sejam eles de amizade, aceitar o fim de um ciclo, seja de trabalho, ciclo de qualquer coisa na sua vida, é aceitar os términos.
é parar de ficar olhando para trás, porque muita gente, especialmente as mulheres, ficam vivendo do passado. A vida está aqui, ó. A vida está na frente. Aí a mulher fica assim, olhando para trás. Se você está olhando para trás, a sua vida não vai fluir, porque você está apegado olhando para trás. Então, esse ciclo de vida, morte e vida que a gente passa todos os meses é como se a vida estivesse trazendo esse ensinamento de forma diluída. Todo mês você vive um pouquinho, porque a menstruação é a liberação de um óvulo de uma vida que não veio. Então, você vive, o seu corpo vive o luto, é a liberação daquele projeto que você não realizou, é o luto psicológico, é a liberação das dores, daquelas questões que as nossas ancestrais passaram e elas não souberam lidar e a gente herdou, é a liberação das nossas próprias dores, daquilo da nossa realidade, da vida como um todo. Às vezes a pessoa está infeliz na vida, não tá satisfeita com o emprego que tem, está insatisfeita no relacionamento, ou está insatisfeita porque não tem um relacionamento, ou dependendo da idade, começa a bater, né, o chamado biológico para ser mãe, não realizou a maternidade, ou realizou a maternidade, mas está cheio de problema, não sabendo lidar com essa própria maternidade, enfim, são as frustrações da realidade que ela está vivendo naquele momento, que o útero absorve, faz aquela transmutação para liberar, e tem as frustrações e as questões que aconteceram ao longo do mês. Por que a menstruação não é igual todos os meses? Por que tem mês que você tem mais cólica, tem mês que tem menos? Tem mês que o fluxo está maior, tem mês que o fluxo está menor. Tem vezes que aquele sangue vem mais preto, vem mais grosso, tem vezes que ele é mais líquido, mais vermelho. Presta atenção, a sua menstruação não é igual todos os meses, porque tem diferença, depende daquilo que você viveu no último mês. Você vai, mesmo que tenha acontecido alguma coisa no início do ciclo, você já nem lembra mais, mas aquilo está aqui, ó, no seu inconsciente. Aquela dor, aí já é para aquelas que estão solteiras, né? Do contatinho que não respondeu, ou uma questão, brigou com uma amiga, ou teve uma briga com o marido, alguma coisa que aconteceu no relacionamento, alguma coisa que aconteceu no trabalho. Aí vai passando o resto do ciclo, de repente, no final do mês, você já nem lembra mais daquilo, mas aquilo foi absorvido pela sua mente, aquilo foi atraído, aquela emoção, aquela dor foi absorvida, aquele conteúdo foi absorvido pelo seu útero e ele vai trabalhar aquilo para liberar a menstruação. Então, a menstruação ela não é igual todos os meses. Ela tem essa função de liberar esses três conteúdos: a sua realidade da vida, a realidade específica do último mês e as dores da sua ancestralidade. Então, a partir do momento que você chega e começa a olhar para o seu feminino, começa a trabalhar essas suas questões em você, se você tem uma filha, se você tem uma sobrinha, você está liberando a sua filha, a sua sobrinha, você está liberando a próxima geração de muita coisa. Claro que a próxima geração, não, se eu trabalhar tudo em mim, a minha filha não vai sentir nada. Não, não é isso, que ela vai ter as questões dela também. Mas você vai ter liberado muito conteúdo e você vai facilitar a vida da próxima geração. Aí, quando eu digo que tem muita diferença entre a nossa vida e a vida das nossas ancestrais, presta atenção. O que está acontecendo com muitas mulheres na nossa geração hoje? As nossas ancestrais sabiam fazer esse momento, mesmo que sem conhecer racionalmente o porquê, elas faziam, mesmo que de forma inconsciente. E aí, as últimas gerações não foram fazendo isso. O que está acontecendo com a geração atual? Estão perdendo o útero. Eu não trouxe, eu devia ter procurado, eu não trouxe aqui os números, mas há pouco tempo eu dei uma olhada nesse número e é assustador o número de mulheres que estão perdendo o útero. O que é a perda do útero? É porque tudo aquilo que o útero está absorvendo e está herdando, inclusive da ancestralidade, tudo isso está sendo tão forte, tudo isso está sendo tão pesado, está sendo muito, 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 muito tudo, que o útero não está dando conta. E é onde a gente vê cada vez mais mulheres com maior número de doenças do útero e chegando ao extremo de eu ter que perder o útero, de ter que fazer a cirurgia para tirar o útero. Então, tudo isso é muito triste e tudo isso mostra o quanto nós mulheres estamos doentes no nosso feminino. Agora, que bom que a gente chegou num momento em que isso é falado, a gente tem acesso a esses conteúdos,
tem não só eu, mas outras terapeutas trabalhando com essa questão do feminino. Temos agora o surgimento da ginecologia natural, que eu mesma conheci só no ano passado, e eu acho incrível. A ginecologia natural vem trabalhando todas essas questões do útero. Temos uma ginecologista natural aqui na aula hoje. Então, é uma questão muito importante, mas que bom que a gente está tendo acesso a essas questões para poder trabalhar essas questões. Deixa eu ler aqui vocês. Perfeito. São paradigmas culturais a serem quebrados. Sim, tudo é muito cultural. 300.000 mulheres retiram o útero por ano pela OMS aí. Ela trouxe o dado oficial. Gente, é muita mulher perdendo o útero. Dentro da visão sistêmica, se diz que a mulher que perde o útero, ela está na terceira geração de feminino extremamente ferido. Então, vem a primeira mulher com muitas feridas, com muitas dores, isso passa para a geração seguinte e a terceira geração perde o útero. Isso é muito forte, gente. Isso é muita coisa. Está banalizada a esterectomia hoje em dia. Se a mulher não quer mais filhos, qualquer coisinha pode tirar o útero ao invés de tratar. Sim, ainda tem essa questão. Tem as mulheres que tiram porque estão doentes, e eu acho que esse número vem da retirada. Me corrija se eu estiver errada, Ângela, mas eu acho que esse número da OMS se refere a mulheres que tiram o útero por necessidade, e tem aquelas que tiram porque querem. Ah, eu não quero lidar com isso, eu não quero olhar para isso. Só que aí o que acontece? Beleza, ela não quer olhar para isso, ela não quer menstruar, ela fala: não quero passar por nada disso, não quero sentir, não quero sofrer, não quero lidar. Acredito que eu preciso ser como um homem e eu vou seguir a minha vida como um homem. Beleza, vai lá e tira o útero por opção. Ou não menstrua por opção. No que isso vai impactar lá na frente? A menopausa. Porque ela não passou por esse conteúdo, ela não aprendeu a lidar com o ciclo vida, morte, vida, ela não aprendeu a lidar com encerramentos de ciclos, ela não amadureceu. Porque a função da menstruação principal, tudo isso é uma função, mas no seu aspecto mais profundo, qual é o objetivo? Amadurecimento. E se ela não amadureceu, ela vai chegar na fase da menopausa, onde ela deveria estar madura, onde ela deveria ser a mulher sábia, e ela não sabe lidar, porque ela não lidou com isso lá atrás. Carol, é possível realizar esse tratamento da ancestralidade após a menopausa, depois que o ciclo de sangramento já se encerrou? É sim, e eu vou chegar nessa parte. É possível você fazer esse processo. O que acontece? Você perdeu o tempo, perdeu esse gap de fazer, né, de perder a oportunidade de aproveitar a menstruação, o período da menstruação, para aprender a lidar, para amadurecer, para olhar para esse conteúdo, para aprender a encerrar ciclos. E agora? Acabou para mim? Cheguei na menopausa e agora não tem mais sentido, não tenho, faço o que da vida? Não, você pode fazer. Porque lembra, a menstruação, ela não é um ensinamento, então, você pode começar olhando para trás e aprendendo a lidar com isso, só que dessa vez não através do sangue. Mas você ainda tem, por exemplo, a influência mensal da Lua. Você ainda tem a influência da Lua, porque nesse meio tempo eu não falei disso só para não misturar os assuntos. Mas você pode ainda aprender a olhar para as suas dores em vez de jogar tudo para debaixo do tapete. Você pode ainda se permitir sentir. Então, o processo de cura através da menopausa, ele ainda é possível, mas, claro, você aprendendo a se olhar, aprendendo a se respeitar, aprendendo a se priorizar. E existem outras formas de olhar para o feminino que, se você quiser, depois a gente conversa, porque é um dos meus trabalhos, é justamente esse de trabalhar a cura do feminino, não só através dos rituais, como muita gente ensina, e está tudo bem, o ritual ele é legal, ele é interessante para fazer as conexões com o feminino, mas a cura do feminino ferido em si, ela é muito mais profunda e não é só através do ritual. Aliás, não é através do ritual que você vai curar o feminino. Nos rituais, você vai aprender a se conectar com essa energia feminina, você vai aprender a se conhecer. O ritual, por exemplo, de fazer a mandala lunar, você conhecer o seu ciclo, a mandala para quem não cicla, para quem não está menopausada, ou para quem, como eu, toma o remédio da endometriose e não menstrua.
A mandala você pode fazer baseado na influência da Lua, e tá tudo bem, porque a Lua nos influencia mesmo. Então, existem outras formas de você se conhecer, se acolher, se priorizar, tudo isso vai ajudar nesse processo de amadurecimento. Porque quando você chega na menopausa com essa noção, com esse nível de amadurecimento, os sintomas da menopausa eles vão ser muito menores. Não posso garantir que você não vai ter nenhum, porque tem questões hormonais, tem questões de alimentação, existem outras influências, tá? E não é a minha seara, eu não posso falar aqui dessa questão médica, mas como a maior parte das coisas que acontecem com o nosso corpo tem influência do nosso psicológico, da nossa psique, então se você trabalhar a psique, teoricamente, a mente comanda o corpo. Então, você vai sim vivenciar um período de menopausa com muito menos sintomas. Acabei de fazer um link que não gostaria. Minha irmã escolheu tirar o útero e logo depois teve aquele problemão de cirurgia estética. Não consigo imaginar algo diferente de ser o feminino dela chorando. Imagino que o útero não seja vingativo, mas sei lá. Não, não é uma questão de vingança, mas talvez de consequência. O útero está gritando. Ela não tem mais o útero físico, mas ela tem o útero do corpo etérico, que é uma cópia do nosso corpo físico. Então, dá inclusive para a gente fazer tratamentos no corpo no duplo etérico. Eu faço esse tratamento através da mesa rede cristalina, através de. Tem gente que chama de cirurgia espiritual, né? Mas não tem nada a ver com religião, com espiritismo. É só porque uma espécie de cirurgia, um tratamento que não é no corpo físico, é no duplo etérico, que é uma cópia do nosso corpo físico. Dá para trabalhar questões de saúde num membro, por exemplo, que você não tem. Um rim, um útero que você não tem, dá para fazer. Sensacional, tratando as mulheres de uma forma em geral. Nem imaginava que existiam tantos links em um só ser. Sim, a mulher, ela é um ser humano complexo, nós somos divinas. Pensa bem, se o nosso útero é um portal com o divino, porque é através de nós é que a vida vem para esse mundo, nós temos um útero espiritual onde a gente armazena o nosso filho antes mesmo da gravidez física, biológica. Nós somos uma conexão, nós temos uma conexão com o divino. Nós, mulheres, somos seres divinos. Só que o que acontece? O mundo moderno foi. Toda essa nossa divindade foi se perdendo. Essa necessidade que, claro, lá atrás houve uma necessidade desse movimento de luta pelos direitos das mulheres, houve uma certa confusão aí, nessa ânsia, nesse afã de buscar direitos iguais. Sim, nós temos que ter direitos iguais, nós temos direito a ter os mesmos salários, nós temos direito a ter as mesmas oportunidades, mas a gente não precisa ser igual aos homens. Nós não somos homens, nós somos seres diferentes e nós temos todo esse poder dentro da gente, toda essa potência dentro da gente que vem sendo esquecida, vem sendo deixada de lado. As coisas que vovozinha, nossa bisa, falava lá atrás, a gente, né, a gente enquanto jovem pensa assim, isso é coisa de antigamente, isso não existe mais. Nossa, a sabedoria das nossas ancestrais era incrível. Só que isso foi se perdendo por essa necessidade da gente ser igual aos homens, da gente viver como eles, ou tentar viver como eles. Porque algumas até conseguem, mas a que preço? Nós somos incríveis, a gente pode fazer o que a gente quiser, inclusive viver como os homens, só que isso vai ter um preço para a gente que para eles não tem. Qual é o preço? A gente ficar doente, seja física ou psicologicamente. E aí a gente fica toda trabalhada na craca, a gente fica toda depressiva, estressada, com raiva. Aí a gente é maluca, a gente é bipolar, porque eles não sabem disso. Se a gente não sabe disso, imagina eles. Então, o que que eles veem? Na visão do homem, vamos lá, na visão do homem, não é que o homem seja mal, não é que seu namorado seja mal, mas na visão dele, ele está vendo uma mulher que a cada dia ela age de um jeito. Num dia ela está doce, no outro dia ela está raivosa. É a percepção dele. Aí na cabeça dele, ela é bipolar, ela é maluca. Nós mulheres somos constantemente taxadas de malucas. A gente não é maluca, a gente só é cíclica. E aí, agora que você sabe de tudo isso, talvez você não consiga explicar do jeito que eu estou explicando aqui, que é muita coisa, mas você pode minimamente explicar para ele: olha só, são os hormônios, toda mulher é assim. Eu, a partir de agora, eu vou me respeitar. A partir de agora, você vai me ver, sim, diferente, mas talvez eu melhore um pouquinho, justamente porque eu vou me acolher. Eu vou tirar esse período para mim.
nesse período, o que que os homens podem fazer para ajudar essas mulheres? Ou você que tem uma uma filha adolescente que está passando por esse período. Sua filha está menstruada, sua filha está com cólica? Dá um chocolatinho para ela, prepara um chazinho, uma bolsinha de água quente para botar na barriga. Eu fazia isso, minha mãe, não, minha avó fazia isso. Preparava uma bolsinha de água quente para botar na barriga para minimizar a cólica. É um momento de você ser acolhido, seja por você mesmo ou por alguém que está do seu lado. Se você tem um parceiro, né, que é companheiro, que né, tá afim de te ajudar, de chegar junto, e é bom para ele também, porque se você minimiza para você, se você melhora esse processo para você, você vai ser uma mulher melhor para ele. Então, conversa com ele, explica para ele como ele pode te ajudar, como ele pode lidar com você nesse momento. Que ele pode ser mais carinhoso, ele pode ser mais compreensível. Então, veja entre você e ele, dentro do relacionamento de vocês, como vocês podem fazer para funcionar melhor. Porque eu te garanto que a partir do momento que você olha para a sua menstruação com outros olhos, o seu comportamento vai melhorar, os efeitos vão melhorar, por quê? Você vai parar de resistir. Lembra da pressão? Você resiste, abafa isso, o útero faz, joga isso para fora. Aí você quer abafar. E aí vai dando essa pressão, esse conflito que explode na TPM. Se você para de resistir, a pressão para de acontecer. Se você não está resistindo para abafar o conteúdo vai sair de forma mais fluida e você vai ter menos sintomas. Percebe? Então, a sua vida em geral vai melhorar. Tudo que você resiste persiste, exatamente. Então, se você para de resistir, esse conteúdo vai emergir de forma mais fluida, com menos dor. E você vai aprendendo a olhar para a sua menstruação com outros olhos. Qual é a sensação, o sentimento das mulheres quanto à menstruação? Que saco, estou menstruada. Ai, eu odeio menstruar. Na outra vida eu venho homem. Não vejo a hora de parar de menstruar. Elas falam isso, mas quando chega na menstruação ficam todas arrasadas porque estão na menstruação com vontade de se matar. Todas não, algumas. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Então, aprenda, é o famoso aceita que dói menos. A menstruação faz parte da nossa vida. A menstruação é um momento importante na nossa vida e ela tem uma função de muita relevância na nossa vida. Então, pare de resistir à menstruação, acolha a menstruação, aprenda a lidar com ela da melhor forma possível, que é isso, tudo que você resiste persiste, então se você para de resistir aquilo, vai acontecer de forma muito mais natural. Existem relatos de mulheres que passam a olhar para a menstruação com outros olhos, e relatam que os sintomas diminuem, que as cólicas diminuem. É claro que, como eu disse, se a menstruação ela vem para liberar um conteúdo de dor, se você passou num mês uma questão muito complicada, né, uma questão muito profunda na sua vida, é provável que a cólica venha, porque a menstruação está liberando aquilo e a cólica vem de alguma forma porque aquele conteúdo está denso demais, enfim. Mas não significa que todos os meses vai ser tão desconfortável. A tendência é melhorar quando você começa a acolher o seu ciclo, a entender o seu ciclo. Então, lembrando que uma das liberações é a liberação da frustração, que esse é um dos aprendizados da menstruação, né? Que é lidar com a morte. Qual é essa morte? Encerramento de ciclo, eu acabei não terminando de falar, é o encerramento de ciclo, é a frustração por aquilo que você não realizou, seja em forma de projeto, a academia que você não começou, a dieta que você começou e parou e não concluiu, alguma coisa que você queria fazer, iniciar no seu trabalho e não deu conta. Para quem está no digital, que aqui tem algumas terapeutas no digital, para quem está no digital, aquele projeto que não deu início, aquela live que não fez, aquele produto que não saiu, todo esse conteúdo vai ser liberado através da menstruação. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de conhecimento, trazer para o consciente toda essa informação que a gente vai ser capaz de lidar melhor. E aí, voltando à questão da menopausa, se você não cicla mais, você não vai liberar esse conteúdo através da menstruação, mas você vai trazer isso para o consciente. Você vai usar os ciclos da lua para fazer esse tipo de reflexão.
que a lua minguante você vai acabar fazendo. A lua minguante é a lua que traz esse. Depois eu posso até disponibilizar. A lua minguante traz esse conteúdo de revisão, de olhar para trás. Lembra? É como se fosse na TPM. A lua nova é a menstruação propriamente dita. É o período da vida em que a gente tem essa. Você está literalmente. Se na lua minguante você faz a revisão, isso foi bom, isso não foi, isso eu vou repetir, isso eu não quero mais. É na lua nova que você coloca, bom, agora isso aqui não serve mais, vai embora. Aí a lua cheia é o período que você está. A lua cheia, não, a lua crescente é o período pré-ovulatório, e a lua cheia é a ovulação, que é a época que você está mais ativa e mais criativa. Nos é vendido pela cultura patriarcal não menstruar e tomar anticoncepcional para não sangrar e não parar de produzir desenfreadamente, sem pausa. E quando chegam na menopausa, fazem reposição hormonal, pois pararam de menstruar. Super contraditório. Exatamente. É exatamente isso. Por quê? Justamente por causa dessa necessidade de recolhimento inata que a gente tem durante a menstruação e a pré-menstruação, é que a gente acaba produzindo menos. E não é isso que a gente quer. É questão do patriarcado, mas muitas vezes é cobrança da própria mulher. Às vezes não tem ninguém cobrando ela que ela seja produtiva, mas ela se cobra. Porque ela não pode ser diferente dos homens. Ela é mais macho que muito homem. Ela é tão boa quanto o homem. Vou te falar, a gente não é tão boa quanto homem. Eu diria que a gente, em muitos aspectos, nós somos até melhores do que ele. Só que a nossa forma de agir é diferente. E você conhecer o seu ciclo te ajuda, inclusive, a planejar. Ora, se eu quero iniciar um determinado projeto, eu não vou iniciar esse projeto na minha da TPM. Eu não vou iniciar eu não vou encher a minha agenda de atividades no período que eu sei que eu vou estar na TPM ou no período que eu vou estar menstruada. Você deixa para fazer aquilo que demanda mais força, mais esforço, mais força de vontade da sua parte, programa para fazer isso no período pré-ovulatório ou ovulatório. Que aí sim você vai ter mais condições de executar e não se frustrar. E aí já é menos uma frustração para você liberar quando vier a menstruação, percebe? O quanto é importante você conhecer o funcionamento do seu corpo e da sua mente durante os seus ciclos? Vai interferir na forma de você planejar a sua vida. E aí você vai poder planejar a sua vida de forma estratégica, para fazer o que precisa ser feito no melhor momento para você. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de alguma coisa. A menstruação, então, ela tem como pano de fundo, o objetivo principal, o amadurecimento psíquico. E quando você amadurece psiquicamente, você se torna uma pessoa que consegue manter relações mais saudáveis. Concordam? Que a mulher mais madura, ela sabe se relacionar melhor? Então, isso vai refletir nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos com clientes, com chefes, colegas de trabalho, familiares, em todos os relacionamentos da vida dela. Aí a mulher que não trabalhou nada disso, que não amadureceu psicologicamente, que não quis olhar para nenhuma das dores, que jogou tudo para debaixo do tapete, fingiu que não viu, fez a egípcia, ela vai chegar na menopausa como? Ela não teve nenhum desses aprendizados e ela chega na menopausa como? Não sabe lidar com frustrações, não sabe lidar com encerramentos. Normalmente, nessa fase da vida da menopausa, a gente muitas mulheres estão finalizando casamentos, seja porque ela já é outra pessoa, ela não tolera coisas que ela tolerava antes, ou porque o marido também já não sabe mais lidar com ela, cansou da bipolaridade dela. Existem N fatores. Então, tem muitas mulheres, eu atendo muitas mulheres nessa fase da vida, e eu acho impressionante como a maioria delas está repensando o casamento. Então, muitas delas estão finalizando o casamento e elas não sabem lidar, porque elas não aprenderam a finalizar ciclo. Estão tendo que lidar psicologicamente com a perda da fertilidade. O corpo já não é mais o mesmo, então elas não se sentem mais tão produtivas quanto antes, e isso gera uma culpa. A falta desse vigor físico, ela se olha no espelho e muitas vezes ela não gosta, porque ela não aceita envelhecer, ela não aceita a ruga, ela não aceita, enfim,
algumas engordam, então ela não se aceita, porque ela não se gosta, porque ela não está bem aqui. Então, ela se olha no espelho, o espelho vai refletir o que está aqui dentro. E se aqui dentro está feio, o que ela vai ver no espelho? E aí ela não sabe lidar. E aí essa mulher, ela é agradável? Me contem, o que vocês acham? Essa mulher, ela chega agradável? Ela sabe se relacionar? Óbvio que não, né? E aí ela é impaciente, ela é raivosa, ela é intolerante. Ela não se aguenta. Como que ela vai aguentar os outros? Às vezes ela é perfeccionista. Aí ela aponta o dedo pro erro dos outros. Quem vai querer ficar perto dela? Por que será que as pessoas se afastam? E aí ela conecta tudo isso com a menopausa. E aí o problema é a menopausa. Não foi ela que não amadureceu, não. O problema são as pessoas. As pessoas estão descartando ela porque ela tá velha. O marido está descartando porque ela tá velha. Não é só porque ela tá tão trabalhada na craca, na angústia, na frustração. E aí ela bota tudo, ela reflete tudo isso nos relacionamentos na forma de lidar com as pessoas. Porque ela lida com os outros. O que ela não consegue lidar internamente com ela mesma, ela transfere para o outro. Estou repensando meu namoro, pela primeira vez comecei a olhar para mim. Depois de muitos anos, um start chamado bipolar. É o que eu estou falando. Assim, ele, na visão dele, ele não tem acesso a esse conhecimento. As mulheres. Então, o que ele vê é uma mudança de comportamento. Que agora tudo é bipolaridade também, né? As pessoas tá cheio de médico por aí dando diagnóstico de bipolaridade. Hoje em dia tudo é bipolaridade, tudo é TDAH. É modinha. Mas é só porque ele não sabe lidar. Mas você, se você quiser, se você achar que vale a pena investir nesse relacionamento, não é ele que tem que mudar, quem tem que mudar é você. Mude você a forma como você se olha, mude você a forma como você se relaciona com você mesmo, e o movimento dele vai ser natural, ele vai fazer a mesma coisa. Porque é você que vai impor a mudança através de você. A mudança sempre começa na gente, nunca é no outro. Então, dito tudo isso, vocês têm alguma dúvida até aqui? Então, tá. Lembra que eu falei sobre ovulação? Falei um pouquinho da TPM, ver a menstruação. A ovulação é aquele período que a gente vai liberar o óvulo. Obrigada. A ovulação é aquele período que a gente vai liberar o óvulo, né, para fecundação, enfim. É o período em que a gente tá, o corpo tá todo trabalhado na expectativa, a hora é agora, bora gerar uma nova vida. Essa nova vida não precisa ser um bebê, pode ser um bebê ou pode ser um projeto, alguma coisa que você esteja querendo realizar. E esse momento é o melhor momento para a gente ter ideias, para a gente executar coisas, porque a gente está no nosso nível energético máximo, porque o corpo está todo feliz, é agora que vai acontecer aquilo que a gente está esperando. Então, a gente ovula cada mês de um óvulo, né? Um mês do óvulo esquerdo, no outro mês do óvulo direito. O que é o óvulo? Quando a gente ovula do óvulo esquerdo, normalmente a nossa mente está preparada para você fazer criar projetos de ordem emocional. E quando você está ovulando do seu óvulo direito, normalmente está ligado a projetos de ordem material. Então, isso não significa que, às vezes, o projeto de ordem material é também de ordem emocional, enfim, é só uma informação aqui, um adendo. E também uma informação assim. Quando a gente não realiza esses projetos, muitas vezes isso vai gerar a frustração que a gente viu, que eu falei, que a gente vai ter lá na menstruação. Então, esse é o melhor momento para você ter grandes ideias, grandes insights. Então, se você teve um grande insight no momento em que você sabe, se você está acompanhando seu ciclo, você sabe que você está nesse período ovulatório, pré-ovulatório,
anota ele para não perder. Porque às vezes a gente tem aquela ideia, não anota, depois a gente nem lembra que teve. Esse é o melhor momento para você ter as melhores ideias, os melhores insights. Então, aproveite bem essa pegada energética da ovulação para você fazer aplicar depois no momento certo. Diário de fases, anota. Isso! Anotem, tenham um caderninho sempre, ou no bloco de notas, né? É porque eu gosto de escrever, gosto de colocar no papel, mas o bloco de notas também, meu bloco de notas é cheio de ideias, porque às vezes eu estou em algum lugar, não tenho papel, eu vou lá no bloco de notas e anoto um insight que eu tive. Então, esse é um ótimo período para a gente ter insights. E para costurar tudo isso, assim, lembra que eu falei dos ciclos? Então, nós temos 4 ciclos, nós somos 4 mulheres em uma. Todo mês nós vivemos esses 4 ciclos. Se você não tem o ciclo menstrual, você vai ciclar com a lua. Então, vamos lá, nós temos o ciclo pré-operatório, que é um pré-operatório, pré-ovulatório, que é o ciclo em que a gente começa a ter mais criatividade. Depois a gente vem para o ciclo ovulatório, que é quando a ovulação acontece, é o período que você tem mais vontade de agir, é aquele período que você está mais produtiva, que você tem mais condições de executar coisas na sua vida. Aí depois vem o ciclo pré-menstrual, que é aquele ciclo, aquele período da vida onde você tem você já fica mais cansada, você tem menos disposição, você já sente que a energia está diminuindo e que você é um período ótimo para você fazer balanço da sua vida, para você começar a ver, isso aqui não foi legal esse mês, fulaninho não está fazendo sentido para mim, acho melhor me afastar. Então, é o período do balanço e, finalmente, o período da menstruação, que é o período em que você reserva para se acolher, para sentir, para deixar ir o que não te serve mais. E você pode, inclusive, intencionar. Se você tem clareza do que não te serve mais e do que você quer deixar aí, durante o período em que você está liberando esse sangue, você pode, inclusive, intencionar que esse sangue leve embora a situação assim, assim, o padrão assim, assim, assado. Você pode, inclusive, intencionar, porque o sangue ele tem esse poder. Então é isso, gente. Era sobre isso que eu queria falar. Limpeza, exatamente. Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que, como eu disse no início, todas as mulheres deveriam ter acesso a esse tipo de conhecimento. E eu estou aqui para trazer cada vez mais. Esse é a minha função, acho que é o meu propósito de vida, é justamente trazer essa expansão de consciência, ajudar essas mulheres a trabalhar esse feminino ferido. Tudo isso que eu trouxe aqui não vai trabalhar, não vai curar o seu feminino, mas vai te ajudar a lidar, pelo menos daqui para frente, com todo esse conteúdo, seja você ainda na fase da menstruação, seja você menopausada, como dizem, né? Nunca é tarde, sempre é tempo para olhar para isso. E que quero dizer que quem aqui sentir que precisa olhar para esse feminino, precisa curar esse feminino, é só me chamar depois aqui no privado que a gente conversa, né, sobre as formas, as possibilidades de olhar para esse feminino. Eu queria pedir um favor para vocês. Estou adorando esses comentários. Queria que vocês dissessem para mim, pode ser falando ou no chat, o que para vocês, o que representou esse encontro, o que vocês levam desse encontro, o que foi para vocês esse encontro de hoje, essa aula de hoje? Pode ser no chat ou falando. Estou vendo aqui, amei cada conteúdo. É rico para quem tem filhas, sim. Para quem tem filha, é maravilhoso, porque você vai poder guiar a sua filha. Pensa a oportunidade que a sua filha, as suas filhas, né, você tem duas, a oportunidade que as suas filhas vão ter de já começar nessa empreitada com alguém podendo guiar, né, nesse conteúdo. Ampliação de consciência, orgulho de ser mulher, que lindo! Reflexão, pertencimento, me conectei com cada palavra. É isso, gente.
adorei estar aqui, adorei trazer todo esse conteúdo para vocês. Agradeço a quem está ao vivo. Quem estiver vendo gravado também tenho certeza que vai poder aproveitar muito esse conteúdo. Conhecimento e sabedoria que permitirão novos comportamentos na família. É isso, Rose, é sobre isso. A gente não pode mudar o que a gente viveu até aqui, o que a gente fez até aqui, mas a gente pode mudar a forma como a gente vai agir e a forma como a gente vai viver daqui para frente. A vida está na frente. Não adianta ficar parado olhando para trás para o que passou, o que passou, passou. O que importa é o que a gente vai fazer daqui para frente. Fala da Vênus, ela é linda. Sim, essa aula, o objetivo dessa aula era criar um conteúdo para a minha mentoria, que é a Mentoria Vênus. É a mentoria onde eu vou guiar vocês nesse trabalho, nesse resgate, na cura desse feminino ferido. Como eu disse, essa aula aqui não tem o poder, né, de curar o feminino de ninguém, mas essa aula aqui serve como expansão de consciência para que vocês possam agir de forma diferente daqui para frente. E como eu falei também, os rituais são lindos, são importantes. A questão tem gente que planta a lua, tem gente que faz a mandala lunar, que é uma ferramenta incrível de autoconhecimento, mas nada disso cura o feminino. Isso te ajuda a se conectar com a sua energia feminina. Mas as feridas do feminino, elas são muito mais profundas e elas precisam de um trabalho mais específico, mais personalizado. E é isso que eu faço dentro da mentoria Vênus. Quem tiver interesse também pode me procurar depois. E quem comprar a Mentoria Vênus, essa aula vai estar incluída, porque essa aula ela faz parte da Mentoria Vênus. É que a Mentoria Vênus são atendimentos individuais, completamente personalizados, porque a dor de cada uma é uma. A ferida de cada uma vem de um lugar, né, diferente. Então, dentro da Mentoria Vênus, eu vou fazer esse trabalho específico com cada uma. Mas eu precisava trazer esse conhecimento de forma geral que todas as mulheres precisam ter. Então, por isso que eu resolvi fazer essa aula hoje. É enriquecedor. Ai, gente, amando os comentários de vocês. Quero agradecer quem está aqui comigo ao vivo, interagindo comigo aqui. Agradecer para você que está assistindo gravado, que se você está assistindo gravado é porque você também confiou no meu trabalho, escolheu estar aqui comigo. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Vou parar de gravar. Gente, eu esqueci onde eu paro a gravação.